Estes são 50 segredos insanos e desclassificados do Pentágono que você não conhecia. Número 50. Há uma ligação surpreendente entre o Pentágono e a bomba atômica. O tenente-general Leslie Groves, militar talentoso que serviu nas 2 guerras mundiais. Groves foi nomeado para o escritório do chefe de engenheiros em 1931 na seção de suprimentos da divisão militar. O trabalho de alta pressão levou Groves a supervisionar a construção do edifício físico do Pentágono em 1941. Mais tarde, ele brincou que construir foi menos pacífico do que estar em combate. Claramente, um dedo da pata do macaco se curvou, porque logo após essa tarefa, Groves supervisionou o projeto Manhattan, o projeto ultra-secreto que levou à criação da primeira arma nuclear do mundo. E, de certo modo, isso nem é o fato mais estranho enterrado nos arquivos do Pentágono 49. O Pentágono foi construído sobre o fundo do inferno, e não estamos exagerando. O complexo militar único não foi erguido em um terreno vazio. O governo comprou East Arlington, uma comunidade próspera de descendentes de escravos libertos. 2 dos bairros mais conhecidos eram Queen City e Hell's Bottom. Este último era um lugar notoriamente perigoso e decadente, daí o nome. Mais de 150 famílias perderam suas casas por causa do projeto de construção do Pentágono. E aqui está o que torna tudo ainda mais surreal. O Pentágono nunca foi feito para durar. Número 48. O Pentágono era para ser temporário. O general de brigada do exército, Brian B. Sommerfeld, foi o homem que idealizou a primeira versão do Pentágono no início dos anos 1940. Ele percebeu o que estava por vir e propôs a criação de um novo complexo gigantesco que pudesse servir como espaço para o Departamento de Guerra. Após a guerra, ele pensou que o prédio poderia servir como armazém, escritório ou hospital. O plano de Sommerfeld foi aprovado e a construção iniciou em 11 de setembro de 1941. Em uma coincidência assustadora, o Pentágono foi atacado durante os atentados terroristas de 11 de setembro, exatamente 60 anos após o início de sua construção. Quando você descobrir o que foi preciso para construí-lo, verá que temporário era mentira. Número 47. Os números do Pentágono vão te surpreender. Construir um prédio tão enorme quanto o Pentágono exige muito de 2 coisas: pessoal e matéria-prima. Durante mais de 16 meses exaustivos, 1.000 arquitetos e 14 mil operários trabalharam em turnos constantes. Eles transformaram 43 mil toneladas de aço e 680 mil toneladas de areia e cascalho em um dos edifícios mais famosos dos Estados Unidos no mundo todo. E se você acha esses números insanos, espere até ouvir o que o Departamento de Defesa quase usou como arma. Número 46. O Departamento de Defesa quase usou morcegos explosivos em vez da bomba atômica. O Pentágono é tanto um prédio quanto uma abreviação para o Departamento de Defesa, DoD, e todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos sob sua autoridade. E embora a CIA seja mais famosa por seus projetos malucos, o DoD também não fica atrás no quesito insanidade. Como quando, por ordem direta de Franklin D. Roosevelt, testaram o plano insano do dentista e inventor amador Dr. Lytle Adams, conhecido por odiar morcegos. Prender bombas incendiárias em morcegos e soltá-los sobre o Japão como uma arma de destruição em massa. A Marinha chamou isso de Projeto Raio-X. A arquitetura japonesa na Segunda Guerra era majoritariamente de madeira e papel, então bombas incendiárias de morcego poderiam teoricamente destruir cidades inteiras. Na prática, eram inúteis. Em um teste na base da Força Aérea em Carlsbad, perderam o controle e incendiaram metade da base. Por isso, perdemos a chance de viver num mundo de guerras com morcegos. Curiosamente, essa é só a segunda forma mais de supervilão que os militares dos Ishmael's Tale tentaram para fazer o Japão Imperial se render. Número 45. O Departamento de Defesa tentou destruir o Japão com um tsunami artificial. Tsunamis são um dos desastres naturais mais perigosos da Terra, e o Japão, devido ao seu alto nível de atividade sísmica, é particularmente propenso a eles. Em 1944, uma força-tarefa conjunta de militares dos Estados Unidos e da Nova Zelândia trabalhou no projeto SEAL. Esse era um plano ardiloso para usar uma detonação controlada na costa do Japão para criar um tsunami, que destruiria todas as bases e cidades costeiras do país. Naquele período, testes nucleares ocorriam no deserto do Novo México, e depois ficou provado que nenhuma explosão nuclear subaquática geraria tsunami. O projeto já estava fadado ao fracasso. Felizmente, nem toda a ideia do Departamento de Defesa envolvia destruir litorais. Algumas eram quase ficção científica. Número 44.
Brilliant Pebbles foi uma das ideias mais insanas da Guerra Fria já propostas pelo Departamento de Defesa. Com a ameaça constante de aniquilação, não se economizava na defesa nuclear. Ao longo dos anos, já sugeriram contra-ogivas nucleares, lasers e guerra cibernética. Mas nenhuma delas é tão maluca ou estranhamente genial quanto Brilliant Pebbles. Os Pebbles eram pequenos mísseis não explosivos, cada um com um microchip capaz de detectar sozinho a aproximação de um míssil nuclear inimigo. A principal diferença em relação a outros sistemas é que os Pebbles não seriam lançados do solo, mas sim muito antes. Assim, permaneceriam na alta atmosfera e desceriam ao alvo quando preciso. E eram armas puramente cinéticas, sem explosivos. A colisão causava todo o dano. E isso também é totalmente viável, já que cada uma atingiria seu alvo a cerca de 8 km por segundo, aproximadamente 10 vezes mais rápido que uma bala de rifle. Algumas ideias do Departamento de Defesa sobre armas nucleares são ainda mais assustadoras. Número 43. Eles criaram uma das armas nucleares mais perigosas já imaginadas. Sob os auspícios do Comando Aéreo Estratégico, o Departamento de Defesa criou o LGM-118 Peacekeeper. O míssil seria lançado de seu silo com vapor, mas, a caminho do alvo, ele se dividiria em 10 diferentes e aterrorizantes ogivas nucleares que podiam atingir com precisão cirúrgica. Mas, quando falamos de segredos do Departamento de Defesa e armas nucleares, isso é só a ponta do iceberg. Número 42. Os EUASA planejavam ocultar centenas de mísseis nucleares em uma base secreta na Groenlândia, sob o nome de código Projeto Iceworm. Envolvia construir uma ampla rede de túneis sob o gelo da Groenlândia, ligados à instalação de pesquisa secreta Campus Sentry, alimentada por um reator nuclear. A proposta era seguir escavando túneis sob o Campus Sentry e o acampamento Punho Cerrado. Não, nós não inventamos isso nem escondemos até 600 mísseis balísticos nucleares sob o gelo, prontos para lançamento. O plano foi abandonado em 1996 devido às condições instáveis do gelo, graças à mudança climática. Mas membros do Departamento de Defesa ainda tinham planos nucleares muito mais insanos que tudo isso. Número 41. Eles tentaram usar explosões nucleares como sistema de propulsão. Em 1946, apenas um ano após Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos já estavam imaginando o que mais a energia nuclear poderia fazer, e uma das propostas mais malucas era uma aeronave movida a energia nuclear que poderia ficar no ar por dias. Depois veio o Projeto Orion, experimento de propulsão por pulsos nucleares, usando explosões nucleares como motor espacial. A ideia era lançar uma bomba nuclear atrás da nave, detoná-la e usar a explosão para impulsionar para frente, repetindo conforme necessário. Esperamos que não seja necessário explicar por que essa ideia é questionável. Quando se fala em bombas nucleares no espaço, há um projeto secreto do Departamento de Defesa que talvez supere todos os demais. Número 40. O Departamento de Defesa tentou explodir a Lua com uma bomba nuclear após os soviéticos vencerem a corrida dos satélites com o Sputnik. Os Estados Unidos quiseram salvar as aparências e planejaram uma demonstração extrema de poder. Entra em cena o projeto A-119, detonar uma arma nuclear na superfície da Lua, só para mostrar que a América podia fazer isso. Embora o projeto tenha sido cancelado para priorizar o pouso humano na Lua, isso indica que há uma linha do tempo alternativa, em que uma bomba nuclear atingiu a Lua, e não Neil Armstrong. Mas nem toda missão era sobre espetáculo, algumas eram simplesmente erradas. Número 39. A inteligência militar dos Issei Seiwa fez parte de uma das tarefas mais nojentas de todas. Espiões dos Issei Seiro colaboraram com equipes de inteligência militar do Reino Unido e França na Operação Tamarisk. Isso envolvia se infiltrar em território soviético para vasculhar lixo em busca de papel higiênico usado e membros decepados. Os oficiais soviéticos não recebiam papel higiênico como parte de seus equipamentos oficiais, então, frequentemente, usavam documentos importantes como papel higiênico. Eles jogavam esses papéis no lixo porque não desciam na descarga. Os membros eram, em sua maioria, partes de vítimas de armas químicas usadas para testar os efeitos dessas armas em seus corpos. A inteligência militar pode ser um trabalho extremamente nada sexy. Mas sabe o que é sexy? Alienígenas? Número 38. A Força Aérea dos Epuiteusa já teve tantos programas diferentes para investigar OVNIs. Primeiro, em 1948 houve o Projeto Sign, também conhecido como Projeto Saucer. Isso foi seguido pelo igualmente sinistramente nomeado Projeto Grudge. Depois, é claro, veio o mais famoso de todos, o Projeto Blue Book, que começou em 1952 e coletou mais de 12.600 relatos de OVNIs. Mas enquanto todos olhavam para o céu,
os militares também estavam planejando algo muito mais próximo de casa. Número 37. A Força Aérea tinha um plano secreto caso os soviéticos tomassem o Alasca. A Rússia está a apenas 88 quilômetros do Alasca, então é bom ter um plano de contingência caso decida tomar o território. Essa ideia originou a Operação Washtub, um programa para manter agentes dos Italzeu no Alasca caso os soviéticos assumissem o controle. E, uma vez que você começa a planejar invasões, eventualmente começa a planejar para lugares que ninguém pode invadir. Número 36. O exército dos Semiramewa queria colocar soldados na Lua. Esse plano nada ambicioso foi chamado de Projeto Horizon e previa-se que custaria cerca de 58 bilhões de dólares em valores atuais. Se o plano tivesse funcionado, os Semiramewa teriam instalado uma base de observação na Lua para espionar os soviéticos e, futuramente, armazenar armas. Um estudo de viabilidade para isso foi feito em 1959, uma década antes de os Isseiras sequer colocarem uma única pessoa na Lua. Mas, de volta à Terra, os Issei-Tradio acidentalmente criaram um lugar que ainda hoje assusta as pessoas. Número 35. A Força Aérea dos Semiramewa criou uma zona misteriosa e amaldiçoada no México. Por décadas, a Zona do Silêncio de Mapimí, no deserto de Chihuahua, atrai teorias da conspiração porque as ondas de rádio parecem não se propagar ali. Especuladores já sugeriram de tudo, desde alienígenas e fantasmas até mesmo uma espécie de Triângulo das Bermudas mexicano. A verdade real foi um erro da Força Aérea dos Semiramewa. Em 1970, um foguete Athena 123D carregando materiais radioativos passou por perto. E tudo o que aconteceu depois, na verdade, veio disso, porque muito antes desses erros de alta tecnologia, o exército tinha um experimento muito mais antigo e muito mais estranho. Experimento número 34, o exército do Zeoa teve um corpo de camelos por 10 anos. Entre 1856 e 1866, o exército dos Estados Unidos tentou testar camelos como meio de transporte alternativo no sudoeste dos Estados Unidos. Infelizmente, o experimento foi interrompido por um pequeno evento chamado Guerra Civil, que obrigou o exército dos Estados Unidos a direcionar seu foco para outras áreas. A próxima ideia não era sobre transporte, mas sim sobre colocar uma arma nas mãos de qualquer pessoa. Número 33. O exército dos Estados Unidos desenvolveu a arma FP-45 Liberator para fornecer aos rebeldes na Segunda Guerra Mundial. Essa pequena pistola foi criada para ser lançada atrás das linhas inimigas, permitindo que civis lutassem e enfraquecessem os nazistas. Ela também foi criada como ferramenta psicológica contra nazistas, que ficariam paranoicos por não saber quem poderia portar uma pistola pequena e mortal. Se você acha que isso é uma invenção desesperada de guerra, a próxima parece de desenho animado. Número 32. O exército dos Issaquioiaba cogitou bombas guiadas por pombos. Esse plano foi criado pelo pai do behaviorismo e da psicologia, B.F. Skinner, mas acabou sendo abandonado porque a tecnologia de orientação por computador se desenvolveu o suficiente para tornar os pombos um sistema de orientação relativamente impraticável. O próximo projeto não era sobre o que você lança, mas de onde você lança. Número 31. Os Estados Unidos tentaram usar porta-aviões flutuantes durante a década de 1930. Esses eram os dirigíveis classe Akron, grandes zeppelins que levavam vários aviões capazes de decolar direto no ar. Mas eles não duraram muito porque um deles caiu no mar menos de 2 anos após ser comissionado. Ainda assim, uma ideia bem legal. Hora do 30º confronto relâmpago entre as forças armadas do Semiramewa e Cuba. É sabido que a CIA tentou matar Fidel Castro a todo custo, mas falhou miseravelmente. Depois do fiasco da Baía dos Porcos, JFK quis tirar a CIA de todas as atividades paramilitares e chamou o Departamento de Defesa. Eles tinham o brigadeiro-general Edward Lansdale, que fingiu um ataque de vampiro nas operações do Zeoa nas Filipinas. Elabore um documento cheio de planos malucos para colocar Cuba de joelhos. E uma das primeiras ideias deles não era baseada em ações militares. Número 29. Os militares do Zeoabuzia queriam dar aos cubanos a Operação Passe Livre, um plano para fechar acordo especial com países amigos, como México e Venezuela. Pilotos da Força Aérea do Zebrauza sobrevoariam Cuba, lançando passagem só de ida para incentivar um êxodo em massa e arruinar a infraestrutura cubana. Naturalmente, essa ideia ficou apenas no papel por ser cara e absurda. E se isso já parece irreal, o próximo plano era ainda mais fantasioso. Número 28.
Eles também planejavam fazer com que soldados cubanos desertassem de alguma forma em um plano criativamente chamado de Operação Desertor. O Departamento de Defesa queria usar inteligência vaga para induzir soldados cubanos a desertar para os Ixtahua com todo o seu equipamento. O problema é que essa era uma daquelas grandes ideias, se for verdade, em que declararam intenção sem plano sólido para alcançá-la. O próximo plano não envolvia balas ou bombas, era sobre sabotar Cuba de uma forma que ninguém esperaria. Número 27. O Departamento de Defesa planejou usar armas biológicas contra o combustível cubano. Esse velho truque foi a Operação Fall Up, em que Lansdale sugeriu adulterar o combustível soviético da Força Aérea Cubana com um agente biológico. Ele se multiplicaria rápido, estragando o combustível e causando falhas nos motores. Eles queriam que os cubanos culpassem os russos. Até hoje não sabemos qual agente biológico seria capaz de fazer isso. Às vezes, o Departamento de Defesa não precisava de um ataque cubano real, só precisava de um vilão conveniente. Número 26. O Departamento de Defesa planejou culpar Cuba pela morte de um homem no espaço, enquanto John Glenn se preparava para ser o terceiro americano no espaço. A Força Aérea dos Icecos confiava totalmente nele. Mas se ele acabasse morrendo de uma forma horrível e incendiária devido a uma falha mecânica, eles poderiam usar a Operação Dirty Trick. O plano era simplesmente culpar Cuba. Isso talvez não ajudasse muito o esforço de guerra, mas aliviaria a pressão sobre o programa espacial. Por causa dos próprios erros, esta próxima entrada mostra que nem toda a operação era diabólica. Algumas eram apenas dolorosamente idiotas. Número 25. O Departamento de Defesa chegou a cogitar envergonhar Fidel Castro por seu peso para desmotivar os cubanos. Lansdale sugeriu que esse talvez fosse o plano mais idiota e inútil de todos. De algum modo, criar uma foto do Fidel Castro gordo em uma casa luxuosa cercado de mulheres bonitas e espalhar essa imagem por toda Cuba. A intenção era mostrar Fidel Castro engordando com comidas típicas, enquanto muitos cubanos passavam necessidade. O povo cubano perceberia logo que a foto era falsa quando Fidel Castro aparecesse normalmente em seu próximo discurso na TV. Nem todos os planos militares para derrubar Cuba eram estúpidos. Alguns eram apenas perversos. Número 24. A Operação Northwoods foi um plano do Departamento de Defesa para ataques terroristas nos Tatuanewas. A Operação Northwoods está entre as propostas mais repugnantes já debatidas pelos militares do ZISMU. O plano era realizar uma campanha de terror simulada contra exilados cubanos em cidades americanas como Miami. Sugeriu até afundar um navio com inocentes para gerar indignação e permitir que os Estados Unidos justificassem invadir Cuba. O presidente Kennedy rejeitou a ideia, mas se outro presidente estivesse na Casa Branca, os militares dos Icecos poderiam ter bombardeado Miami. E isso nem foi a última vez que os Estados Unidos ignoraram problemas para alcançar seus objetivos. Número 23. Militares americanos ajudaram cientistas nazistas a escaparem sem punição. Sob a Operação Paperclip, os Estados Unidos extraíram certas figuras-chave do lado científico da máquina de guerra nazista. O mais famoso deles foi Wernher von Braun, criador do foguete V-2. Os cientistas nazistas foram liberados para atuar no programa espacial. O próximo escândalo não trata de quem os Kriegsmarine contrataram, mas do que foi testado. Número 22. Não apenas a CIA realizou experimentos antiéticos com drogas em pessoas. Enquanto o MKUltra era infame, o corpo químico do exército dos Icecos ganhou notoriedade com os pouco conhecidos, mas também infames, experimentos humanos do arsenal de Edgewood. Mais de 6.700 soldados foram submetidos a mais de 250 substâncias químicas diferentes ao longo de várias décadas, desde gás sarin e gás mostarda até LSD. E depois de tudo isso, aqui está algo bem menos diabólico, mas igualmente revoltante. Número 21. Há muita fraude no Pentágono. De acordo com o Comitê de Supervisão da Câmara, em 2025, o Departamento de Defesa perdeu cerca de 10,8 bilhões de dólares em fraudes confirmadas entre os anos fiscais de 2017 a 2024. Considerando que o orçamento anual das Forças Armadas em 2025 foi de 893 bilhões de dólares, dá para entender por que algumas pessoas conseguiram roubar bilhões sem serem notadas. E se isso já te deixa irritado, espere só, porque a próxima parte fica muito mais sombria. Número 20. Hora de um resumo relâmpago dos crimes de guerra das Forças Armadas Americanas.
Os discípulos de Hoa colaboraram na administração de campos de concentração nas Filipinas. Em 1901, o oficial americano J. Franklin Bell comandou operações em 2 províncias filipinas. Bell criou campos de concentração brutais para insurgentes capturados, marcados por abusos, doenças e execuções em massa. Quando a guerra deixa de ser números, vira troféus. Número 19. Soldados americanos costumavam mutilar corpos de japoneses mortos na Segunda Guerra Mundial. Problema tão grave que possui página própria na Wikipédia. Crânios eram troféus populares, a ponto de o presidente Roosevelt ganhar um abridor de cartas feito com ossos de um soldado japonês. Se isso já não fosse brutal, o Vietnã eleva ainda mais. Número 18. A Operação Speedy Express matou muitos civis no Vietnã com infantaria, emboscadas e intensos bombardeios aéreos. Os EUA disseram ter matado mais de 10 mil Vietcongues, mas os vietnamitas afirmaram que ao menos 3 mil dessas vítimas eram civis. Se há um nome que ainda incomoda veteranos, é o número 17. A Força Tigre foi uma das unidades mais brutais do exército americano na Guerra do Vietnã. Esse grupo de 45 homens foi acusado de vários crimes de guerra após o conflito, como tortura e assassinato de civis. Coletar orelhas humanas como troféus, escalpelar inimigos mortos e crimes sexuais. Eles também eram culpados de atos tão horríveis que nem podemos descrever aqui sem risco de remoção do vídeo do YouTube. Agora, uma história que é quase impossível de acreditar, parece que saiu de um roteiro de filme. Número 16. Soldados americanos combateram junto à Wehrmacht 2 dias antes da rendição alemã na Segunda Guerra Mundial, tornando essa batalha frequentemente conhecida como a mais estranha do conflito. O castelo Aether, na Áustria, abrigava prisioneiros franceses de destaque. Enquanto o Reich ruía, fanáticos da SS planejavam invadir o castelo e massacrar todos, inclusive soldados da Wehrmacht que defendiam o local. Americanos, prisioneiros franceses e Wehrmacht uniram forças para repelir a invasão da SS. É como algo saído diretamente de um filme de guerra. E falando em coisas que parecem irreais, a próxima batalha nem sequer foi contra um inimigo número 15. Em 1942, a Força Aérea do Exército lutou contra ninguém, mas 5 pessoas morreram. Essa foi a Batalha de Los Angeles, quando pessoas pensaram que havia um ataque aéreo japonês sobre a cidade. As forças dos Issepomeu e Sewa responderam com força total, mas era um alarme falso, pois os japoneses não estavam atacando durante a batalha caótica. 3 morreram em acidentes de carro e 2 de ataque cardíaco. Após o alarme falso, a Força Aérea passou a treinar seriamente para situações reais. Número 14. Operação Constante. PEG manteve pilotos da Força Aérea preparados contra soviéticos. Para preservar a arte do combate aéreo na Guerra Fria e garantir vantagem aos pilotos americanos, a Força Aérea reuniu secretamente os principais aviões de guerra soviéticos. Os pilotos precisavam se acostumar a pilotá-los para entender seus inimigos por dentro. O próximo plano era espionagem aérea. Número 13. A Força Aérea já tinha uma base espacial secreta de espionagem planejada durante o desenvolvimento da ISS. A Força Aérea estava secretamente trabalhando no laboratório orbital tripulado que eles iam usar para, você adivinhou, espionar os soviéticos. Ele foi cancelado antes de ir ao espaço. Alguns projetos vigiavam inimigos, outros usavam americanos como cobaias. Número 12. A Marinha envenenou a Bay Area de propósito. Na década de 1950, a Operação Sea Spray viu a Marinha superar a CIA ao conduzir experimentos sinistros na população americana desavisada. Navios da Marinha pulverizaram um agente contagioso na Baía da Califórnia para testar seu alcance. Isso resultou em dados para a Marinha e centenas de pessoas com infecção bacteriana dolorosa, sem saber que os próprios impostos financiaram esse desconforto. Agora vamos dos experimentos biológicos para algo que soa como ficção científica. Experimento secreto investigou se reencarnação era possível. O Pentágono encomendou um estudo para entender por que o pessoal de inteligência do Exército participou do experimento misterioso chamado Processo Gateway. O projeto tinha como objetivo alterar a consciência, mas suas ambições iam muito além, deslocando a percepção do sujeito para fora da esfera física. E se funcionasse, prometia algo ainda mais louco: escapar das restrições normais de tempo e espaço. Se você quer um projeto que é puro combustível para pesadelos, o próximo é real, documentado e difícil de engolir. Número 10. A Força Aérea dos Ipazeu patrocinou por 3 anos, nos anos 1950, o roubo de túmulos chamado Projeto Sunshine. O experimento antiético visava descobrir os efeitos prolongados da radiação nuclear.
No estudo, eles fizeram pesquisas e coletaram amostras de pessoas mortas, inclusive crianças, sem permissão das famílias. Aqui está um menos perturbador, mas ainda doloroso de ouvir. Número 9. O Pentágono desperdiçou muito dinheiro em camuflagem ruim. Em 2017, foi criticado por gastar 28 milhões de dólares em uniformes de camuflagem para uso no Afeganistão. O problema era que todos esses uniformes eram verdes para um país onde o terreno era 80% deserto arenoso. Quando o ministro da Defesa afegão disse que escolheu as cores porque gostou, um crítico respondeu com uma citação forte. Minha preocupação é, e se o ministro da Defesa gostasse de roxo ou de rosa? Gastamos 28 milhões de dólares dos contribuintes em moda porque o ministro da Defesa gostou do padrão. O próximo projeto parece ter saído direto de um videogame distópico. Número 8. O Pentágono ajudou a financiar um robô que pode comer. O infame robô tático energeticamente autônomo, chamado de ITER para abreviar, possui um motor de biomassa. Isso permite que ele se reabasteça absorvendo e digerindo matéria orgânica. Seus criadores garantiram que a máquina é vegetariana, mas isso pouco acalmou as pessoas quanto ao ITER. Agora, para algo ainda mais assustador do que robôs assassinos, o tipo de erro que inicia guerras. Número 7. Militares forjaram partes do incidente do Golfo de Tonkin para começar a guerra com o Vietnã do Norte. O ataque a navios da Marinha do Cipoesselda foi crucial para Lyndon B. Johnson obter mandato para a Guerra do Vietnã. Mas o governo admitiu nas décadas seguintes que elementos da narrativa pública sobre o ataque foram exagerados. Tudo isso foi para beneficiar a mensagem que o governo queria transmitir. Isso chegou ao ponto de apresentar imagens de radar falsas ao público. Diante do que sabemos sobre a Operação Northwoods, não é tão difícil acreditar. E, uma vez que a guerra começa, as armas que as pessoas inventam ficam completamente insanas. Número 6. O Pentágono construiu uma arma nuclear que podia ser disparada de um tripé. O M29 Davy Crockett foi um dos menores sistemas de lançamento nuclear já feitos, parecendo um lança-foguetes com uma pequena ogiva nuclear na ponta. Se usados em larga escala, os campos de batalha seriam bem mais caóticos. Porém, nem todo segredo militar é monstruoso. Alguns foram brilhantes. Número 5. Na Segunda Guerra, o Pentágono usou nativos americanos como operadores de códigos para confundir espiões japoneses. A Segunda Guerra Mundial foi, em muitos aspectos, uma batalha de códigos entre as nações. Os Estados Unidos encontraram uma vantagem inesperada nos americanos originários, transmitindo mensagens pelo rádio em suas próprias línguas, que incluíam Assiniboine, Basco, Cherokee, Comanche, Cree, Mohawk e Navajo, entre outras. Como as tropas japonesas não conheciam os dialetos e línguas indígenas americanas, era praticamente impossível que algum espião as traduzisse. Esta próxima informação era tão secreta que não apenas confundiu os inimigos, mas também confundiu o próprio Pentágono. Quarto, o material usado pelos militares para fabricar certas bombas nucleares era tão secreto que até eles esqueceram como produzi-lo. O material altamente secreto é codinome Banco de Névoa e era vital na produção das ogivas nucleares W-76, W-78 e W-BAV-88. Após a desativação da fábrica no Tennessee, ele ficou décadas sem uso, até que os militares decidiram reformar as mesmas bombas nucleares. Desde então, gastaram muito dinheiro tentando redescobrir a fórmula do composto esquecido. E se isso parece ridículo, espere até ouvir o resto. Como os OVNIs podem ter servido de encobrimento? Número 3. Os relatos do Pentágono sobre OVNIs podem ter sido apenas uma cortina de fumaça para outro propósito em 2024. Relatório revelou que a Força Aérea dos CMA espalhou notícias e fotos falsas de OVNIs na Área 51 para ocultar o desenvolvimento secreto de aeronaves. Um coronel aposentado admitiu a prática. E às vezes as histórias sobre OVNIs nem eram estratégicas. Número 2. Às vezes, informações sobre alienígenas eram divulgadas apenas para zoar novos recrutas. Desde os anos 1980, há um ritual de trote na Área 51. Funcionários experientes enganavam novos recrutas com histórias sobre uma unidade alienígena secreta Yankee Blue, apenas para ver até quando acreditariam. A prática foi oficialmente proibida pela Força Aérea em 2023. A última entrada é uma operação militar tão absurda que parece falsa, até você ver o que ela desencadeou. Número 1. O exército dos Ipuzimptibuara realizou a operação de corte de árvores mais perigosa do mundo. Em 1976, um dos eventos mais estranhos da história política aconteceu na DMZ entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
Tudo começou com uma árvore de choupo que bloqueava a visão de um centro de comando das Nações Unidas. Um grupo do centro foi podar a árvore, e um grupo de soldados norte-coreanos matou 2 deles a machadadas. Isso desencadeou a Operação Paul Bunyan, na qual os Ewapela queriam demonstrar um poder incrível ao derrubar a árvore de choupo. Então, para o projeto de corte da árvore, eles enviaram 800 soldados armados com armas automáticas e apoiados por tanques, helicópteros, bombardeiros B-52 e caças F-4 Phantom que trabalharam juntos para derrubar a árvore com motosserras. Funcionou. Os norte-coreanos recuaram e assumiram a responsabilidade pelos assassinatos com machado pouco depois. Agora confira. O oficial de inteligência diz que os PYD recuperam OVNIs alienígenas caídos. Ou veja este vídeo.